casas de baixa renda, essas favelas, por assim dizer, esses núcleos habitacionais, né, que estavam O pior não era isso, é que eles estavam em locais inadequados, ou ocupando áreas de terceiros. Cabia no morrinho e sobrava espaço. O que ocorreu? Tanto a irresponsabilidade da própria sociedade, daquela pessoa que recebeu o imóvel, ele recebeu num dia e por falta de fiscalização, por falta de leis sérias, vendeu no outro. E até por políticos que se aproveitaram de pegar áreas para distribuir ou para vender alguns. Isso aqui é pior. Aqueles que distribuíram ainda... Menomale, né? Menomale, exatamente. Né? Mal ou bem ainda fez um social. Sim. Né? Mas não atingiu-se aquilo que nós queríamos. O que aconteceu com a nossa cidade? Nós tivemos o Morrinhos e continuamos com os problemas que já existiam. Só que daquela época para cá, da década de 70, quando a gente fala década de 70, a gente fala de 60, 70 ou até 80, até a década de 80, até 80. De lá para cá, todos aqueles que conhecem nossa cidade profundamente, viu qual foi o crescimento demográfico que nós tivemos. Então nós tivemos um crescimento muito maior do que o daquela época. Verdade. Então nós hoje ainda estamos crescendo assustadoramente a nível de áreas de risco, de baixa renda. Hoje fala-se num cadastramento, nasceu de 20 mil pessoas, nasceu quantas mil pessoas se cadastraram nesse projeto da Minha Casa Minha Vida, né? Absurdo. E emprego para essa gente? E o déficit habitacional? Né? Não, nosso déficit habitacional é muito alto. Porém, nós temos que ficar aqui com a pulga atrás da orelha em função do seguinte. Se nós continuarmos com essa ideologia que tivemos no passado, com esse modus vivendi que nós tivemos no passado, de não fiscalizar essas ocupações, essas novas casas que, se Deus quiser, espero que elas venham, fazer com que tenha a responsabilidade daquele que vai ocupá-la, realmente a ocupe, realmente não possa vender ela por qualquer dinheiro para voltar para o seu lugar de origem, nós só vamos aumentar o nosso problema. Um saco sem fundo. É um saco sem fundo, assim como aumentamos na época do Morrinho. Zé, qual o projeto, quais os projetos, se é que eles já existem, da agência com relação ao lixo? Porque o lixo é um problema muito sério aqui do Guarujá. Né? Olha, é muito difícil falar nos projetos da agência, porque é primeiro que ela não existe. Sim. Eu posso dizer para você, como é que você vê isso? Vejo né? isso como um dos idealizadores disso, né? Como é que você vê isso no futuro? E acredito que deva ser o caminho, primeiro, ter a contratação de uma empresa que tenha responsabilidade, que preste realmente o serviço. Isso é a primeira coisa. Meu Deus do céu. A empresa que estiver prestando serviço na cidade, ela tem que prestar realmente o serviço adequado pelaquilo que recebe, o melhor possível. Já começa por aí. Se nós fizermos isso... Eu lembro, Zé, quando veio a Vital, só complementando fazendo um comentário em cima disso, quando veio a Vital, tinha um grande argumento, porque nós tínhamos lá em 800 a 900 mil reais mês de despesa, passou para quase 3 milhões de reais. E aí eu lembro que um dos comentários era assim, não, é que os caminhões da Vital, eles têm GPS, mas eu acho que desligaram o GPS, né, Zé? Porque o caminhão não passa, é uma loucura, mas continua. Não, veja bem, você fez uma colocação, maravilhosa, até porque é um bom gancho para dizer, se a própria empresa, quando assumiu aqui no Guarujá, tivesse prestado um relevante serviço, um serviço adequado, nós estaríamos falando alguma coisa hoje? Talvez não estaríamos nem levantando hipóteses outras que poderiam até melhorar o serviço dela. Poderíamos até dizer, puxa, parabéns à Vital, olha, a coleta ou a empresa que gostaria de estar aqui elogiando. Exatamente, é maravilhosa. Pois se ela fizesse isto, ainda ia melhorar. Mas não é isso que nós vamos falar, né? Não é isso que nós temos que falar. Não é isso que eu estava hoje de manhã, podia falar até o nome da pessoa, empresário da Demar de Barros, meu Deus do céu, o cara ficou 45 minutos comigo no telefone. E você citou um outro comerciante da própria Demar de Barros também, de uma determinada área, que também veio falar a respeito da coleta.
Então nós temos sérios problemas com o lixo, seja com quem for. Nós temos o quê? Primeiro, fazer com que esse serviço seja adequado. Fazendo isso, você já tem uma boa reparação dos danos. Aí vem aquilo que hoje nós precisamos. Nós não temos aonde depositar o lixo com responsabilidade, porque hoje nós temos um sério problema ambiental. Então nós temos que pensar muito nisso. E aqui vai uma outra crítica. Veja bem, nós tivemos há poucos, os próprios prefeitos foram convidados por uma determinada empresa, que é uma das que estão envolvidas nessa questão da agência reguladora, levou-os para a Alemanha para ver um processamento de resíduos sólidos, ou seja, uma usina de lixo, que seria algo monumental. Sim. Que nós sabemos que foge da nossa realidade. E vejam bem, pasmem, não teve um representante de uma Câmara que foi convidado. É um absurdo a falta de respeito que existe para com o Legislativo, depois o povo também cobra a Câmara. Não teve nenhum representante que foi convidado. Não teve nenhum representante da sociedade civil que foi convidado. Foram os prefeitos. Aí o prefeito vai dizer para mim, e a nossa prefeita Sim. nem pôde ir. Talvez foi melhor. Nesse ponto eu acho que ela acertou. Está entendendo? Ela vai dizer para mim o que é bom e o que é ruim. Se alguém dizer para ela que é bom, eu sou obrigado a aceitar. A Câmara não é convidada para nada. A Câmara não serve para nada, mas é ela quem vai decidir se isso é bom ou isso é ruim. Ela que decide, mas ela não tem conhecimento de causa, nem recebe informações. Isso está certo? Porque não existe respeito. Então, nós temos realmente no lixo ter uma empresa séria, nós temos que ter realmente a coleta séria, nós temos que ter um processo hoje de reciclagem de lixo. Fui procurado ainda, junto com companheiros vereadores, pela cooperativa de catadores de lixo, por esse problema seríssimo de nós fazermos a reciclagem, que infelizmente hoje voltou normalmente a um estado primitivo. Nós temos que fazer isso valer, porque talvez com uma reciclagem bem feita, uns 20 ou 30% do grande lixo... parte do lixo não vai para lá. Não iria para o lixo. Nós podemos até usá-los, né? Nós temos que ver esses projetos dessa natureza, fazer com que essas próprias empresas participem dessa questão social, que seja na reciclagem. Essas pessoas que ficam na rua pegando lixo, talvez elas não podiam estar empregadas nas empresas, ou até prestando outro tipo de serviço nas cooperativas, né? Trazendo recursos para elas. Fomos procurados por outras pessoas que querem fazer uma usina aonde processam os resíduos sólidos que são jogados fora, que poderão até construir casas populares com esses resíduos. Então foram conversar conosco, que fazem mais de 10 anos que querem colocar em nossa cidade e não conseguem. Mas isso a agência pode entrar com seriedade. E o poder público tem que querer, né? Tem que querer, mas tem que ser cobrado. Zé, tem uma outra coisa assim que me parece utópico. A agência, ela tem o poder de multar, de autuar tanto a concessionária quanto o poder concedente, ou seja, tanto a prefeitura quanto a empresa que descumprir o contrato. E Guarujá vive uma história de contratos descumpridos a todo instante, a todo lugar, em várias coisas, tanto no transporte coletivo, como no lixo, como na água, enfim. Você acha que isso realmente um dia vai acontecer? Mas eu te peço que responda isso no próximo bloco.